Hoje vocês vão aprender a estratégia mais lucrativa e mais fácil de vocês identificarem em operações de day trade e swing trade também. Ela dá para você usar em vários tipos de cenário. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês tudo, entrada, stop, os momentos de mercado que são melhores para vocês operarem essa operação. Então enquanto isso, já deixa o like aí, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, dê alguma sugestão e não deixa de se inscrever no canal que a gente está quase batendo a marca de 100 inscritos, beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Essa estratégia é uma estratégia chamada 9.1. Essa estratégia é uma estratégia baseada na média de 9 períodos. Essa média aqui é a média de 9 períodos exponencial. Então, para você que usa média móvel ou para quem não usa, você vai adicionar essa média no seu operacional, no seu gráfico, beleza? Então, essa é a média de 9 períodos exponencial. Essa é uma estratégia de Larry Williams. Larry Williams. É uma estratégia muito usada há muito tempo e é uma estratégia bem simples de identificar, uma estratégia que tem uma lucratividade muito alta. Eu uso essa operação todos os dias, você vai encontrar ela todos os dias no seu gráfico, identificar ela com uma frequência muito grande e ela sempre atinge alvos muito interessantes nas operações. Então eu vou ensinar para vocês como é que funciona a estratégia de 9.1. Aqui a gente tem um movimento de alta, certo? E a média de 9 períodos ela é conhecida como uma média condutora de movimento. Então ela sempre vem conduzindo. Por ela ser uma média curta, apenas de 9 períodos, e por ela ser exponencial, ela sempre fica muito próxima do gráfico. Então você vê que ela sempre vai acompanhando o gráfico de muito perto, certo? Então, depois de um movimento muito grande de alta, o mercado ele tende a contrair. Ele expande e contrai, certo? Nessa contração, a gente sabe que tem uma técnica que a gente usa em Fibonacci, né? Então, cada ativo ele tem uma correção mais favorável, né? Então, o índice ele corrige geralmente até 50% da pernada que ele deu e o dólar 61,8%. As ações também 50%. Então, aqui, vamos supor que aqui tem um movimento, não vou explicar sobre Fibo 100% hoje, mas vamos supor que isso aqui seja um movimento 100% da Fibo, certo? O movimento começou daqui, 0%, foi até 100%. Aqui a gente tem que ter uma Fibonacci para a gente ter uma noção se essa venda vai ser eficaz ou não. E por que caracterizou a venda? Esse candle aqui, ó, ele fez com que a média virasse para baixo. Então, a partir do momento que a média vindo ascendente e ela aponta para baixo, aqui eu tenho a minha entrada do 9.1. Então seria aqui o meu ponto de venda, o meu gatilho de venda. E por que eu coloquei esse candle aqui? Para quem não viu no Instagram, eu postei lá. Quem não segue, já segue aí, tá na descrição aí o Instagram. Eu sempre falo que esse candle é um candle de gatilho. É um candle que não deixou sombra para cima e nem sombra para baixo. Então ele é o candle mais ideal para a gente pegar dentro dessa operação. Não quer dizer que precise ser um candle dessa forma. A partir do momento que vira a média para baixo, você já pode pegar o gatilho de venda, beleza? Mas esse candle é o candle que eu mais gosto de operar, porque ele é um candle que ele mostra simplesmente que tem força total vendedora. Aqui a gente veio no movimento de alta e depois esse candle aqui, ó, os vendedores tomaram o preço. E aqui seria o nosso gatilho de venda. E o stop, Max, onde é que fica o stop dessa operação? O stop fica na máxima do candle. Stop loss. Só que isso tudo eu sempre ajusto. Por quê? Porque aqui virou um topo, certo? Então aqui eu tenho o stop aqui, ou eu posso colocar no topo para ser mais técnico ainda. Então eu sempre busco, quando o topo está perto, é uma diferença muito curta, eu faço isso, eu desloco o meu stop para o topo, beleza? Então aqui é a entrada da minha estratégia de 9.1, a partir do momento que a minha média de 9 vira para baixo. Então sempre que tiver um movimento muito forte de alta, e eu já vou comentar daqui de baixa também, quando tiver um movimento muito forte, depois disso numa região de topo, ele formar esse 9.1,
é uma operação muito boa para vocês. É uma estratégia que funciona muito. Todos os dias eu pego pelo menos uma estratégia de 9.1. É uma estratégia que é boa para vocês trabalharem num cenário que não esteja com uma tendência tão forte. Beleza? Porque foi o que eu falei. Aqui ele pode pegar e ter alguma retração ó, por aqui, supondo que seja 50%, e aqui vir na média de 20 por baixo. E aqui o movimento pode partir para cima daqui, ser apenas uma correção. Então vocês precisam entender que isso aqui é para um cenário que não esteja com um movimento de alta ou de tendência muito forte, porque a gente vai mudar aqui também para o contexto de venda. Mas não busquem, quando for um cenário muito forte de alta, como está acontecendo agora no índice, o movimento está muito forte de alta, então é difícil você pegar esses movimentos de reversão, porque querendo ou não, isso aqui é uma reversão, mas não é reversão de tendência, mas é uma reversão de movimento, beleza? Então aqui seria a nossa entrada e aqui seria o nosso stop. E como é que eu projeto os meus alvos? Até onde eu levo essa operação, Maxwell? Aí vocês vão usar uma ferramenta que se chama projeção de Fibonacci. Projeção de Fibo, beleza? Vocês vão usar a projeção. Se vocês usarem o Profit, e vocês que não têm o Profit, vocês usam plataforma que não é tão boa, a BTG ela disponibiliza pra gente o Profit de forma gratuita. Então se você ainda não tem o Profit de forma gratuita, você está perdendo tempo. Vou deixar aqui o link na bio para vocês abrirem a conta junto com a BTG e a Dom Investimentos, que vocês vão ter plataforma gratuita e corretagem gratuita também, beleza? E eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês a mexerem nessa plataforma, configurar tudo que precisa dentro da plataforma. Então vocês vão usar, para quem já tem o Profit, já sabe como é que usa, é uma ferramenta que está escrito P Fibonacci, no cantinho das ferramentas de vocês. Tem a Fibo, as linhazinhas, ela fica bem assim, ó, as linhazinhas, e tem um P do lado. Vocês vão usar essa ferramenta para projetar o alvo dessa operação. E como é que eu faço isso? Você vai clicar no mouse aqui no Stop Loss, porque você tem que projetar ela para baixo. O nosso alvo vai ser para baixo, a gente vai trabalhar vendido. Você clica aqui, arrasta a ferramenta até a sua entrada e ela vai fazer o que? Ela vai abrir algumas linhas aqui abaixo. Ó. Tá meio confuso aqui o desenho, mas vocês estão entendendo. Se vocês não entenderem, volta um pouquinho aí que vocês vão entender. Então ela vai, a partir do momento que você clicar aqui, clicou uma, clicou duas vezes, ela vai abrir os alvos. Então o que eu vou levar de alvo, Maxwell? Eu vou levar 100%. Por quê? É 1 para 1. Quando eu tenho espaço, eu levo 200%, porque aí eu faço uma operação de 2 para 1. Só que isso depende muito do cenário. Tem que ter vazio gráfico abaixo, tem que ter região para espaço para correr 200%. Se puder, ótimo, porque você vai ter ali um alvo de 2 para 1, beleza? Agora vamos para o cenário de venda, que não muda muita coisa. Cenário de venda é a mesma coisa, só que agora a média vai ter que virar para cima. Só inverter a ordem, turma. Então vem aqui, ó, entrada e o stop. Olha lá, o meu stop estaria aqui. E olha onde é que está o fundo. Aqui. Então muitas das vezes eu uso o stop na mínima aqui, né? Stop loss. E aí, turma, vocês precisam ter a gestão de vocês desenhadas para vocês saberem. Então aqui eu falei isso aqui, mas eu não sei a quantidade de pontos que tinha essa barra. Supondo que essa barra tenha 300 pontos. A gente esteja operando o índice aqui, né? Então 300 pontos é igual, com um contrato, ela é igual a R$60. Então se não cabe dentro do seu gerenciamento, você não pode entrar, certo? Aqui é a mesma coisa, vamos supor que aqui seja 250 pontos de índice nessa barra. Com um contrato é R$50. Ah, Maxwell, mas o meu stop é 30 por dia, então você não pode entrar nessa operação. Você vai ter que esperar uma operação que caiba dentro do seu gerenciamento de risco. Ah, Maxwell, beleza, eu tenho stop para 50, eu tenho stop para 100. Eu posso entrar com 2 contratos? Aí você maneja os contratos da forma que você bem entender. Beleza? Então tem que saber calcular o risco da operação. E se vocês não souberem calcular o risco da operação, vocês me mandem aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico sobre como calcular o stop loss da operação de vocês. Então aqui eu tenho stop, tenho entrada. Faço o quê? Clico na mínima com Pzinho Fibonacci.
certo? Venho aqui da mínima até a máxima, porque agora eu tenho que projetar para cima, eu estou comprado. Antes eu tinha que jogar para baixo. Clico na mínima, clico na máxima, ele vai abrir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Vai ser o de 38, o de 50, 61, 100%, 138, 161 e o último alvo de 200%. Vão abrir todos esses alvos aqui pra gente. Então, se você não tem os 200%, você tem que configurar na Fibonacci para você ter o alvo de 200% lá. Então aqui é 1 para 1, aqui é 2 para 1. Então, supondo que aqui eu arrisque R$50, da forma que a gente colocou, aqui eu ganho 50, aqui eu ganho 100. Por isso que eu sempre tento levar 200%. Por quê? Porque eu sempre vou buscar 2 vezes mais do que o meu alvo. Então, sempre que acontecer de ter espaço, você vai sempre buscar os 200%, porque você sempre vai ganhar mais do que perder, e é isso que faz com que você feche o mês positivo, beleza? Então, basicamente é isso, turma. Não é uma estratégia difícil, é uma estratégia bem fácil, vai acontecer todos os dias. E qual o tempo gráfico que você opera essa estratégia? Day trade eu sempre uso tempo gráfico de 5 minutos. Só que essa estratégia, ela dá para usar no swing trade, no gráfico semanal, dá para usar no gráfico diário, né? Então dá para vocês usarem todos os cenários, beleza? E todos os ativos também. Então sempre conflui isso com volume financeiro também. Sempre usa com as ferramentas que vocês já estão acostumados a usar, beleza? Então se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, comenta se você gostou, manda para algum amigo que está começando aí as operações, para algum amigo que não conhece essa estratégia, ou até para quem conhece e quer entender de forma melhor, beleza? Tamo junto, um abraço e tchau, tchau.